Graça e paz, irmãos. Seus irmãos que abram no livro de Abacuque, nós vamos continuar meditando esse texto desse profeta do Velho Testamento. Nós vamos ler do capítulo 2, versículo 2. Diz assim: O Senhor me respondeu e me disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Até aí. Nós temos compartilhado sobre esse profeta menor, lembrando aqui, esse irmão profetizou numa época que Judá, o Reino do Sul, estava em decadência espiritual. Nós vimos como vivia a nação, na idolatria, na violência, na injustiça, tinham abandonado o Senhor. E Abacuque, vendo tudo aquilo no reino de Judá, no reino do sul, ele se coloca em oração diante do Senhor, pedindo que o Senhor fizesse alguma coisa, que o Senhor intervisse naquela situação, que o Senhor talvez restaurasse a sorte de Israel, como o Senhor fez muitas vezes no passado. E de certa forma, até colocando como se Deus estivesse demorando para resolver esse problema, não estivesse vendo. Mas o Senhor responde essa oração de Abacuque e diz que ele iria fazer uma obra maravilhosa ali para restaurar o povo de Deus, mas não seria um avivamento, seria uma vara, seria um juízo. O Senhor traria uma nação impiedosa, violenta, os caldeus, os babilônicos, para vir e trazer uma disciplina ao povo dessa época. Abacuque ficou abismado com a resposta do Senhor e ele se coloca em oração ali até no verso 12, foi o último texto que nós compartilhamos. E Abacuque ele tenta argumentar com Deus, mesmo na ideia de lembrar Deus se Deus estava fazendo aquilo corretamente, se estava tudo certo. Era muito estranho o Senhor usar um povo ímpio para disciplinar o povo de Deus. E Abacuque tenta argumentar com Deus. Ele até termina essa oração a Deus falando que era uma queixa. E ele coloca alguns argumentos diante de Deus, né? Se era justo aquela situação de Deus trazer um povo ímpio. Israel era um povo que estava em decadência, mas nem tanto, né? Como o Senhor pode usar um instrumento terrível para punir o seu povo? Ele vai falar de quem Deus era, Deus santo, que não poderia contemplar o mal, como o Senhor poderia usar esse povo. Ele vai falar que ali em Israel tinham pessoas que já tinham caído na idolatria, eram violentos, mas tinha outros que não eram tanto assim. Se Deus iria vir como se lançasse uma rede, pegasse todo tipo de peixe. Ou seja, Deus não vai fazer distinção nenhuma aqui em Israel, quem é idólatra e quem está sendo fiel ao Senhor. Será que isso é certo? E ele começa a questionar a Deus sobre o modo como Deus iria trazer essa disciplina, e ele termina no capítulo 2, entregando essa oração do Senhor, e fala que ele se colocou ali na torre de vigia, ele orou e de forma perseverante, insistente, não esqueceu aquele assunto, ele colocou isso diante do Senhor e aguardou a resposta do Senhor. E no versículo 2, nós vamos compartilhar hoje, fala que o Senhor me respondeu e disse. Se a gente só parasse aqui, já poderíamos estar bem encorajados e renovados por meditar só nessa frase. O Deus, Criador dos céus e da terra, respondeu à oração de um homem. Não sei se você acha muito normal ou já se tornou comum na sua vida Deus responder uma oração. Pensa nisso. O Criador criou todas as coisas, todas as galáxias, os anjos, os querubins. De repente, o irmão Nardo, o irmão Fernando,
Irmão Valdir, dobra os seus joelhos, fala com o Senhor em nome de Jesus e Ele responde. Isso é algo espantoso. Você acha isso normal, assim, simples? Medite um pouco mais. É algo maravilhoso. Deus responde. Deus responde às nossas orações. E o Senhor Jesus, quando andou aqui na terra, ele insistiu muito com os seus discípulos que eles deveriam orar em nome de Jesus, que o Pai iria responder. Jesus disse: olha, você pode ser insistente, você pode bater, você pode pedir, você pode colocar diante de mim, em meu nome, que eu vou responder. Eu tenho alegria de responder as orações. O profeta Jeremias, trazendo a palavra do Senhor, disse assim: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. O Senhor se agrada. Aqui em Jeremias ele fala assim: eu serei achado de vós. Eu serei achado de vós. Deus não vai dificultar, Ele vai facilitar. Ele vai ser achado para aqueles que buscam, aqueles que insistem, aqueles que colocam as suas orações. O Senhor responde. O Senhor respondeu a Abacuque mais uma vez. Mais uma vez. O Senhor dá uma resposta para ele, uma resposta, uma mensagem profética. Ele deveria receber aquela mensagem que o Senhor estava respondendo para ele, e era algo que iria acontecer. O Senhor fala que nessa mensagem que o Senhor estava entregando para ele, ia ser visível a grandeza de Deus, a soberania de Deus, como que Deus controla todas as situações, todas as coisas estão diante do Senhor. Não foi essa a pergunta de Abacuque, o questionamento? Deus, está certo isso? Vir um povo ímpio e nos disciplinar? Está certo isso, Senhor? É justo essas coisas? E o Senhor responde com essa palavra, que Ele está no controle de todas as coisas. Ele fala: Abacuque, o que eu vou falar vai acontecer e você vai escrever numa placa bem grande. Qualquer um que passar correndo vai ver o que eu falei. Para vocês perceberem como eu governo todas as coisas. Eu vou falar antes. Eu vou te avisar o que vai acontecer. Eu estou no controle de todas as coisas. É assim que muitas vezes o Senhor manifestou e mostrou ao homem como que ele governa todas as coisas. Você não precisa abrir, mas o profeta Isaías, Isaías 46, ele falando pelo Senhor, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanece de pé e farei toda a minha vontade. Eu sou o Deus que falo antes. Antes das coisas acontecerem, eu falo. Não é aleatório. Toda a história está nas minhas mãos. Eu governo todas as coisas. Eu sou grande. E você, Abacuque, pode confiar. Pode confiar em mim. Pode confiar na minha palavra. Pode confiar no meu cuidado. E aqui o Senhor diz que ele deveria escrever essa mensagem em tábuas. Eu não sei onde que Abacuque pregou essas tábuas. Se ele colocou nas ruas, perto de algum lugar. Mas tinha que ser com letras bem grandes para quem passasse correndo conseguisse ler aquela mensagem. A ideia era facilitar, era que aquela visão devia alcançar outras pessoas. Devia ser conhecida de todos os homens. O que Deus ia falar não ia ficar só com Abacuque. Todo o povo deveria ouvir. E Abacuque ficou com esse encargo, que ele deveria trazer essa palavra. Não era uma palavra pequena, não era algo sem importância. Era algo que devia ficar como um grande outdoor ali em Israel. Olha, foi isso que Deus falou. Isso é muito importante. E se nós olharmos para as Escrituras, para todas as palavras que o Senhor trouxe,
nos profetas, com os apóstolos. Essa é uma verdade do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, é um Deus que se revela, é um Deus que fala, é um Deus que quer que a sua palavra, que o próprio Deus seja conhecido dos homens. A palavra do Senhor é a mente do Senhor, é a mensagem do Senhor chegando aos homens. A palavra de Deus não é alguma coisa que nasceu da ideia de algum profeta, de algum homem, não é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Há um desejo do Senhor que os homens conheçam, que os homens recebam essa palavra, que se dê publicidade daquilo que o Senhor falou. O Senhor quer ser ouvido, quer ser conhecido. E a responsabilidade de Abacuque era levar essa palavra, era anunciar aos homens ali de Israel de uma forma que todos pudessem receber aquilo de uma forma clara, mesmo quem não tivesse muito interessado. Não é assim, quando você para no trânsito, lá tem uma placona, lá você parou no semáforo, você não está muito afim de ver a propaganda da Roboscap, da Mila Seguros, mas está lá parado, você acaba lendo. Não é assim? E põe lá. Você está interessado ou não, vai ficar enorme. Você vai ouvir a palavra do Senhor. Esse era o desejo do Senhor em relação àquilo que ele estava trazendo. E não é isso que o nosso Senhor Jesus nos ordenou fazer? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a mensagem mais importante, mais preciosa que qualquer homem pode ouvir. Se aquela mensagem de Abacuque, que Deus traria juízo, era importante, precisava ser colocada para todo Israel ver, quanto mais o evangelho. O Senhor falou, vai, pregue a todo mundo, a toda criatura. Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, a fora de tempo, a toda hora. O Senhor não nos deu essa palavra, o evangelho, essa boa notícia para a gente guardar. Mas foi dada para a gente anunciar. E o Senhor disse isso como uma ordem. Assim como o Senhor disse a Abacuque, escreve, coloque em tábuas, faça bem notório a minha mensagem. O Senhor Jesus disse a cada um de nós, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o desejo do Senhor. O que tinha na época de Abacuque? Talvez ali alguns rolos para escrever, tábuas, chamando a colocar em tábuas. O que nós temos hoje para anunciar o Evangelho? Se é que anunciamos o Evangelho. Será que a mensagem do Evangelho não é muito mais elevada do que aquela mensagem de juízo lá em Judá? O que nós fazemos com essa mensagem? Ela não é para ser guardada. Ide e pregai o Evangelho. Por todos os meios. Quantas vezes a palavra de um irmão lá no século XV, ele escreveu, ele parou, ele se dedicou, e hoje você lê. O que você e eu temos feito para que a mensagem do Evangelho seja conhecida, pregada, a tempo, a fora de tempo, para quem tem interesse, para quem está passando em frente? O Evangelho precisa ser anunciado. Essa é a mensagem mais urgente. Essa é a mensagem mais importante. A Igreja do Senhor Jesus não é uma sociedade secreta. Nós não somos uma sociedade secreta, onde que as coisas que nós fazemos são todas escondidas, ninguém sabe o que acontece no nosso meio. Nós não somos isso. O Senhor disse para nós pregarmos o Evangelho. Ide e pregar. Nós não somos como os gnósticos da época lá dos romanos,
dos gregos, que eles tinham conhecimentos misteriosos que só eles dominavam e por isso se achavam grandes. Nós não somos nada dessas coisas. O Senhor disse aos seus discípulos de forma muito simples: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Não somos agentes secretos. Qual foi a última vez que você entregou essa mensagem para alguém? Eu entreguei. Qual foi a última vez que você convidou o incrédulo para ouvir o evangelho numa reunião, numa casa ou aqui? Essa é a mensagem. Continuando o texto, verso 3, o Senhor fala a Abacuque que essa visão, essa mensagem que ele ia entregar, ela ia se cumprir no tempo determinado. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Se você achar que está demorando, vai vir no tempo certo. O Senhor vai cumprir toda a sua palavra. Demorou mais ou menos uns 25 anos entre essa mensagem que o Senhor entregou e para os babilônicos chegarem, invadirem Jerusalém, tomarem todas as coisas. E aquela placa, não sei como é que estavam as tábuas. Já estava um pouco manchada lá nas ruas. Todo mundo pode ler. Eu falei, eu cumpri. A história não é conduzida pelo homem. A história é governada pelo Senhor. Está debaixo das suas mãos. Deus não mente. Nós podemos olhar hoje, 2026, e olhar para trás na história. Faz muitos anos que o Senhor está governando a história. Você pode olhar para as profecias e todas elas se cumpriram. Precisamos ser muito duro de coração para olhar as profecias na história e ver como elas se cumpriram, cada uma delas. Nenhuma palavra do Senhor caiu por terra. Jesus tinha autoridade de chegar em verdade vos digo. É assim. Jesus não era um filósofo, falou, talvez, pensem comigo, em verdade vos digo. É assim. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não. Elas não passarão. Essa é a palavra do Senhor, ela nunca é frustrada. Lembra de Noé? 120 anos. Eu tenho 45 para 120, né? Certeza que não vou chegar. Tem chão, né? Umas 3 vezes mais. Noé ficou 120 anos pregando, catando árvore no meio do mato, fazendo aquela arca. Deus falou, vai chover. Vou inundar tudo. E zombavam dele. Aconteceu. Sodoma e Gomorra. Eu vou trazer juízo. E aconteceu. Vou trazer juízo sobre Israel. Aconteceu. O norte foi dizimado, o sul estava aqui, pouco tempo depois aconteceu. As palavras do Senhor não caem. A primeira vinda do Senhor Jesus, quantas profecias. Aí você vê o cumprimento delas, uma a uma acontecendo. A sua morte, o seu sofrimento, a sua ressurreição. Versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse texto, como já mencionamos outras vezes, o justo viverá pela fé, é um dos versículos muito citados no Novo Testamento, talvez o principal texto aí de Abacuque, que é citado no Novo Testamento, e fala, né,
A doutrina do Evangelho está fincada, né, nessa verdade que o justo viverá pela fé. E é interessante, né? Porque se a gente olhar o contexto, o que Abacuque está fazendo? Ele está reclamando com Deus. Ele não está concordando com o que Deus vai fazer. E Deus responde para ele, diante do que ele estava vendo. Ele estava vendo que Deus não estava sendo muito justo. Ele estava olhando o inimigo que adorava ídolos, celebrando, dando glórias aos seus ídolos, como se os ídolos dos babilônicos tivessem dado a vitória. Era isso que estava na cabeça do povo. Mas o Senhor responde aqui e diz: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, e o justo viverá pela fé. Então aqui nós temos dois pontos que resumem essa resposta de Deus. Deus vai julgar o orgulho e a maldade dos caldeus. Eis o soberbo e a sua alma não é reta. Esse eis o soberbo é uma citação, uma referência a Nabucodonosor, que é o rei dos caldeus, dos babilônicos, mas fala do povo em geral. Eis o soberbo, sua alma não é reta dele. Ele é todo soberbo, todo orgulhoso, está vencendo, está conquistando, acha que ele está fazendo tudo isso no seu braço. E ele vai falar que no meio de tudo isso, o justo vive pela fé. Então há dois tipos de homens, duas maneiras de se viver: como justo, pela fé, ou como um soberbo, com altivez. No meio do caos da vida, e todos nós, pela fé, confiando em Deus, crendo em Deus, vivendo pela fé, em obediência, ou como um soberbo, baseado na sua própria justiça, na sua sabedoria, com fé ou sem fé, humilde ou orgulhoso. Não tem um meio termo. São esses dois modos que nós encontramos. E veja a gravidade desse primeiro modo de vida, né? Aquele cuja alma não é reta, aquele que é soberbo. É alguém que vive uma vida orgulhosa. Os caldeus estavam assim. Nação sobre nação eles iam conquistando, vencendo, amedrontando. Se você vê o texto aqui, eles eram tão cruéis que as pessoas ouviam as notícias de como eles conquistavam os povos. E chegavam no lugar, as pessoas já estavam todas tremendo de medo, porque eles eram muito cruéis. E eles achavam que tudo aquilo era obra da mão deles, como soberbos, como conquistadores. Mas esse modo de vida é o que caracteriza todos os homens. Ou ele vive pela fé, ou ele é soberbo, ou ele é orgulhoso. O ímpio tem essa característica. Ele é soberbo. Ele não quer depender de Deus. Ele não quer se submeter a Deus. Quem vive pela fé é o contrário de soberbo, ele é humilde. Essa é a marca do cristão, é a marca de Cristo. É alguém que é humilde, que depende de Deus, que sabe que é fraco. Mas o homem sem Deus, o ímpio, ele é arrogante, ele é soberbo, ele se coloca como alguém que desafia Deus, que quer viver sem Deus, que é contra Deus. E é contra Deus mesmo. Porque o apóstolo Pedro diz que Deus resiste o soberbo e dá graça ao humilde. Deus resiste o soberbo. Deus declara guerra contra o soberbo. Se tem alguma coisa que afronta Deus, é a arrogância do homem. É a tentativa do homem viver sem Deus. Achar que pode viver sem Deus, sem consequência nenhuma. E é essa que é a mensagem que Abacuque tem que escrever naquela placa. Que todo orgulhoso, todo soberbo tem uma alma reprovada diante de Deus.
e que o justo vive pela fé. Vai acontecer tudo isso. Se a gente ver na sequência depois, Deus vai falar o que vai acontecer com esses caldeus aqui. É cabeludo. Os detalhes, como que Deus vai também castigar os caldeus. Mas aqui respondendo a Abacuque, o Senhor está fazendo, escreve nessa placa, o orgulhoso, o soberbo, ele tem uma alma reprovada diante de Deus. Ele será julgado, não vai ficar assim. E o justo, no meio de tudo isso, vai viver pela fé. O orgulho, como já disse, não é marca do Nabucodonosor. Não está só na vida dos babilônicos, está em todos os homens, está no mundo. Os caldeus adoravam seus ídolos, desprezavam a Deus, tinha esse orgulho doente, né? Mas o apóstolo João diz que o mundo, uma das características do mundo é a soberba da vida. Não é assim? As concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Soberba. O que caracteriza o mundo, o homem sem Deus, é um ser soberbo. O andar soberbo para todas as coisas. Tem um irmão do passado que ele diz assim: tudo o que temos no céu por Cristo Jesus pode ser resumido numa palavra: humildade. A vida vivida pela fé é humilde, é dependente. E tudo que nós temos no inferno, incentivado por Satanás, pode ser resumido numa palavra: orgulho. Aí eu e você podemos falar assim: bom, não sou muito poderoso, né? Não ando conquistando nada assim extraordinário, não sou famoso, não tenho assim grandes vitórias, eu não vou passar por esse problema de ser orgulhoso, né? Como se para ser orgulhoso precisasse ser rico, precisasse ser poderoso, precisasse ter fama. Nós podemos ser orgulhosos em muitas coisas. O orgulho está ali misturado, é a própria essência do pecado. Eu posso ficar feliz com o meu sucesso profissional. Eu posso ser orgulhoso com relação a um talento que eu tenho na arte, na música. Eu posso ser orgulhoso com alguma habilidade como um atleta, como uma dona de casa, como uma cozinheira, como um pedreiro. Ó, não roubei nem um saco de cimento. Sou fera demais. Está em nós. Esse jeito orgulhoso de viver, que se acha, que confia em si. E pessoas simples, pobres, sem destaque nenhum, pode ser extremamente orgulhoso. É um homem que tira Deus da equação. Quer viver do seu jeito, da sua maneira. Ele ouve a palavra, ouve o que Deus tem, mas ele vive do seu jeito. Eu vivo de um jeito melhor. E essa é a marca. Não é só dos caldeus, é do nosso tempo. É um povo, é um mundo orgulhoso, um mundo rebelde, um mundo que vira as costas para Deus, um mundo que não quer Deus em nada. Preste atenção. Nós não podemos citar o nome de Deus nas escolas, as leis dos nossos países, de quase todos os países. Deus é apagado dos locais públicos. Toda ciência, você pode pesquisar o que você quiser, inventar qualquer mentira, qualquer teoria, desde que não fale sobre Deus, do Criador. Tá passando a Copa do Mundo aí, não tá? Você já viu algum jogador levantar assim a camisa e tem um versículo lá? Que é banido. Ele pode escrever o que ele quiser, falar o que ele quiser, menos Deus. Tenta lá na escola, né, Lucimar?
abrir a Bíblia e compartilhar alguma coisa com os alunos. O que acontece? Você pode falar o que você quiser. Historinha boba, coisa que você viu na novela, tudo isso é liberado. Você não pode falar de Deus. O mundo não quer saber de Deus. Desde o começo. O que a serpente disse para Eva? Deus falou, se você comer, você vai morrer. O que a serpente falou? Se você comer, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Você nem vai precisar de Deus, mas você vai ser como Deus. Seu orgulho, tire Deus da equação. Se rebele. Todos nós temos isso no nosso coração. Queremos viver a nossa vida do nosso jeito. Tempo atrás eu estava lendo alguma coisa sobre iluminismo. Uma época onde os homens, muito fortemente lá na Europa, quiseram apagar Deus de todas as coisas. Era iluminismo porque eles achavam que até antes dessa época, como a igreja, a fé cristã estava em quase todos os países ali, essa era uma época onde era de trevas, então agora ia chegar a verdadeira luz. O homem ia viver pela sua razão, pelo seu intelecto, e Deus poderia ser tirado da vida da sociedade. Aí chegaria a verdadeira luz. E teve um padre, chamado Jean Misler, nasceu em 1664. Ele falou um negócio tão absurdo no seu testamento, e depois todo esse pessoal que fez esse movimento iluminista, eles usavam essa frase desse testamento desse cidadão. Ele falava assim: o homem só será livre. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. O homem só será verdadeiramente livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Sabe aquele negócio de Revolução Francesa que você viu lá estudando na escola? Influência desse cidadão aqui. Voltaire, influência desse padre aqui. Eles usavam esses escritos desse homem que se rebelou contra o Senhor. Eu não quero nenhuma autoridade na minha vida, nem um rei. E nada sobre Deus. A figura do padre falava da figura da igreja. Então, nada de Deus, nada de Deus, nada de autoridade. Quando a gente não tiver ninguém governando a nossa vida, nem um rei, nem um Deus, aí a gente vai ser livre. Então, quando a gente enforcar o último rei nas tripas do último padre, aí a gente vai atingir esse objetivo. Pensa num negócio cabeludo. Depois você procura lá quantos homens e pensadores dessa época usou o pensamento desse padre louco. Sabe como é que ele morreu? Fez greve de fome até morrer. Se suicidou de fome. Nem viver ele quis mais. E o justo? O justo é aquele que vive pela fé. Enquanto o homem orgulhoso tem sua alma reprovada, o justo vive pela fé. Percebe que aqui no capítulo 1, no verso 5, tem a mesma palavra aí. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo nos vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contado. Esse crereis é a mesma palavra. Viver pela fé, ou crer na palavra de Deus. Fé é crer nas palavras, nas promessas, naquilo que Deus falou, como certo, e confiar naquilo lá. Fé não é um negócio genérico, vago. Eu tenho fé. Simples. Fé não é uma fé em si mesmo. Deixa com o tato. A fé não depende do que a gente está sentindo. O que
que você acha que Abacuque estava sentindo? Com certeza, muito provavelmente, Abacuque, depois de 25 anos, estava lá quando chegou os caldeus. Você acha que ele estava com a violinha lá dançando? Ou ele devia estar com medo? Fé é confiar em Deus, independente do que a gente está sentindo. Fé não é aquele negócio, tenho fé que vai dar tudo certo, porque eu estou fazendo certinho, né? Vai dar certo. Se eu fizer certinho, vai dar certo. Se eu fizer isso aqui, Fé nas Escrituras é confiança no que Deus disse, é descanso na palavra de Deus, é apego à verdade que Deus revelou. Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé não é alguma coisa que nasce em nós, ela vem de fora, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom de Deus, é um presente. A fé que salva, a fé que persevera até o fim, é uma fé que Deus dá. Quando ouvimos a palavra de Deus. Não existe fé sem palavra de Deus. Porque é fé em Deus, fé na palavra de Deus. Consiste em ancorar a nossa alma no que Deus disse e obedecer e honrar a Deus. E essa questão de ver as coisas, de sentir, elas não fazem parte da fé. Paulo vai falar assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O autor de Hebreus diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Uma das características da fé é não ver nada. Diante de nós não tem nada. Normalmente o contrário daquilo que Deus falou. Andar só por aquilo que a gente vê. Podia ouvir a ministração do Spurgeon, ele falou que é algo infantil. As crianças que normalmente elas precisam tocar, ver ali. Os homens maduros muitas vezes fazem coisas sem ver. Nas coisas naturais. Fé é crer. Crer naquilo que nós não estamos vendo. Mas a palavra de Deus disse, o Senhor disse, aquilo é real. Teve um irmão nosso no passado, Gideão. O Senhor deu uma palavra para ele e ele foi desses, uma fé bem infantil. Vocês vão lembrar que ele chamou ele e falou: Senhor, mas certeza mesmo que eu devo ir? Ele falou: vou fazer um teste aí, vai. Não tô crendo muito. Senhor, eu vou colocar uma lã ali fora no orvalho e ela tem que ficar molhada amanhã e em volta assim, tudo seco. Se fizer isso, eu vou. Eu confio na sua palavra. E o Senhor disse que atendeu. No outro dia, ele não satisfeito, falou assim: agora vamos fazer o contrário, para garantir mesmo. Né? Agora eu quero o inverso. Eu quero que a terra fique molhada e a lã fica seca. Ele disse que Deus atendeu. Veja como o Senhor é misericordioso, né? Até quando nós vacilamos ali na nossa fé, como o Senhor, tá bom, Gideão, eu vou deixar a lãzinha seca, eu vou deixar amanhã seca. Confia em mim. E se você ler o texto, o Gideão está com medo. E o Senhor tem misericórdia dele, dá aqueles sinais. E ele vai. Ele cumpre aquele chamado do Senhor. E quantos irmãos nós temos nas Escrituras que passaram por épocas difíceis aqui, como Abacuque, e passaram vivendo pela fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, nós temos uma galeria lá de irmãos. Pela fé, Abel fez isso. Pela fé, Enoque fez isso. Pela fé, Moisés. Pela fé, Abraão. Pela fé, os outros viveram em cavernas. Outros foram cortados ao meio. Pela fé.
que eles não eram dignos desse mundo. Eles viviam e olhavam para algo, para a eternidade. Alguns se submeteram à morte mais difícil para ter uma ressurreição melhor. Como é que é isso? Senhor, eu quero corte a cabeça e uns pedaços para ter uma ressurreição melhor. Pode queimar, eu quero ter uma ressurreição melhor. Que confiança na palavra do Senhor. Eles eram sustentados pela fé. E aqui a gente vê nesses irmãos aqui de Hebreus que essa fé desses irmãos não era uma coisa assim passiva, uma fé covarde, uma fé... Não, é uma fé corajosa. Você vê que eles viviam pela fé, andavam pela fé, perseveravam pela fé, não paravam quando tinha dificuldades. Pelo contrário, na dificuldade que a fé aparecia. Você lê em Tiago, vamos ler rapidamente, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. A provação da vossa fé. Essa fé é provada. Não é algo que só acontece quando o Senhor nos chama, cremos pela fé, mas é uma fé que é provada todos os dias. Aqui o justo vive pela fé, vive todos os dias pela fé. E como é que o Senhor confere, como é que o Senhor aumenta a nossa fé? Trazendo provações. É nas provações que a nossa fé é provada, é purificada, é aumentada. O de Hebreus diz assim: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não se agrada dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas para aqueles que creem para a conservação da alma. A fé é uma fé que não recua, é uma fé que não se amedronta, é uma fé que progride. O justo vive pela fé, não só no início. Ele persevera até o fim. Nesse próprio texto de Hebreus, capítulo 11, o autor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. O irmão Spurgeon, uma vez ele disse uma frase interessante. Ele falou assim: há momentos em que o cristão está no topo da montanha com grande alegria. Há momentos que ele está nas profundezas. A verdadeira fé permanece igual em ambos os casos. Ela não se baseia nas circunstâncias visíveis, mas na promessa imutável de Deus. Estou lá no alto feliz, estou nas profundezas. A confiança está em Deus e na palavra de Deus. E o que eu faço? Quando eu não tenho fé, quando eu não consigo olhar para a palavra de Deus e considerar isso verdade. Não tem outro caminho. Ou vivemos pela fé, ou somos orgulhosos e vivemos do nosso jeito. O que nós devemos fazer é pedir ajuda do Espírito Santo para considerar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus se torne verdade em nós. Algumas vezes o Senhor Jesus fez algumas coisas diante dos discípulos e eles falavam assim: Senhor, aumenta nossa fé.
Jesus, por exemplo, falando de perdoar 70 vezes 7. Diz que todos os discípulos falaram, Senhor, perdoar toda hora, sim. Dá mais fé, Senhor. Desse jeito não... O Senhor dá. E se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, o que pode dificultar ou atrapalhar a nossa fé? Quando você não escuta a palavra de Deus. Quando eu não escuto a palavra de Deus. Eu estou lá no YouTube escutando onde que está os caldeus. Você já abre o YouTube lá, nossa, os caldeus trucidaram aquela nação. Olha, tem um vídeo cortando a cabeça. E você fica se alimentando das notícias, dos vídeos, de tudo que está acontecendo, acompanhamento online, assim, o exército vindo e tal, você vai se alimentando daquilo lá. Quanto mais nós consumimos as notícias, as informações, os ensinos do mundo, e deixamos a palavra de Deus, a nossa fé ela vai enfraquecendo. Que nosso coração possa ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Muitos dos nossos irmãos, nós hoje lemos, estudamos, quando receberam essa palavra, o justo vive pela fé, foram impactados. Citar o Martinho Lutero, um monge católico, quando ele leu Romanos, ele parou nessa frase, nesse texto. Ele meditou, o Espírito Santo usou esse texto para levantar esse homem. O justo vive pela fé. Ele diz que quando ele leu, ele falou que é como se a porta dos céus fosse aberta. Ele conseguiu ver aquilo que por muitos anos ele se martirizava, se esforçava por obras para agradar a Deus. Mas naquele dia o Senhor ajudou ele a ver que o justo vive pela fé. Então há esses dois princípios, irmãos. Viver pela fé, não viver orgulhoso. E isso não é só do Nabucodonosor. Nós podemos, como já disse, muitas vezes, viver pelo nosso orgulho e não pela palavra de Deus. Confiar na sabedoria do homem, naquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aquilo que nós aprendemos na escola, e não naquilo que a palavra de Deus diz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ensine a viver pela palavra. Mas algo que nos encoraja deve sempre estar no nosso coração, né? É que quem é orgulhoso, quem vive pelo orgulho, anda sozinho. Confia em si mesmo. Mas quem anda pela fé não anda sozinho. Ele é humilde. Ele depende de Deus. O Senhor anda com ele. Nós não estamos sozinhos. Quem anda conosco é o Senhor dos céus e da terra. Quem anda conosco governa a história. Esse é o que anda conosco. Quando o Senhor chamou Gideão, com todo esse medo, não era a espada de Gideão. Lê lá a sua Bíblia. Era a espada do Senhor e de Gideão. O Senhor estava com ele, era por isso que ele conseguiu avançar e servir ao Senhor. Quando ele dependeu do Senhor, quando ele confiou no Senhor, ele conseguiu enfrentar aquilo que ele tinha muito medo. Que o Senhor nos tenha misericórdia das nossas vidas, né, irmãos, e nos ensine a andar dessa maneira confiante na palavra do Senhor. Não seja algo teórico, porque andar pela fé, viver pela fé, é dia a dia. Do dia em que pela fé nós cremos no Senhor, até o último dia da nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor nos leve a sua palavra constantemente. Nós possamos
ter o nosso paladar espiritual renovado pela palavra do Senhor. Amém.